Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no último episódio dessa temporada dos podcasts da Centopeia, Associação Centro Mineira dos Profissionais de Engenharia e Agronomia. Esse programa ele acontece numa parceria da Centopeia com o CREA Minas, né? E hoje é um episódio bastante especial porque a gente quer falar sobre a trajetória acadêmica dos profissionais de engenharia. Né? Estamos aqui com um estudante ainda, né, que ainda está se formando, outro já graduou. Tá em quanto tempo você graduou, Mariana? 1 ano. Tem 1 ano já de graduação, né? E só para contextualizar para vocês, a gente conversou com vários profissionais, tanto de engenharia quanto relacionados à área de agronomia, alguns com pouco tempo de formação, outros com bastante tempo de formação, mas todos já extremamente bem inseridos no mercado de trabalho, sejam, né, atuando desde de frentes ali profissionais até professores, muitos professores, e a gente conversou também. Mas a trajetória acadêmica ficou um pouco de fora. E para esse último episódio, para mim, eu acho que foi muito interessante trazer vocês aqui para falar sobre essa trajetória, né? Porque é um momento talvez mais complexo, né? Que você está se conhecendo ali, você tem engenharia que, por mais que seja engenharia civil, como é o caso de vocês, mas ela é multiarticular, você pode ir para vários locais, né? Então eu gostaria de conversar com vocês a respeito desse processo de escolha, desde, né, de como você escolheu a engenharia civil e do que você pretende com a engenharia civil a partir dali. Mas primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem conversando por você, Mariana. Então, meu nome é Mariana, tenho 25 anos. Além de engenheira civil, eu sou técnica em edificações. Fiz o meu ensino médio técnico integrado, né, lá no Cefet. Então, eu formei meu ensino técnico em 2018. Em janeiro de 2019, eu já iniciei na engenharia civil. E eu acho que ali a minha escolha na engenharia civil teve um pouco a ver com o técnico que eu fiz, então que eu já tive o contato com a área antes. Na época eu estava em dúvida, na verdade, entre engenharia civil e arquitetura. Porém, como engenharia civil já tinha aqui na cidade, né, então não precisava sair de casa para isso, eu optei por fazer engenharia civil primeiro. E hoje eu vejo que foi minha melhor escolha, porque se eu tivesse escolhido arquitetura, eu acho que eu não estaria realizado no curso, sabe? Que bacana, bom demais. Já vi muita gente pelo oposto também, né? E você, Igor, se apresenta aí, pessoal, cara. Meu nome é Igor, tenho 31 anos. É muito estranho. Não precisa esconder, não, cara. Você é meu primo. O Igor é meu primo. Então, é muito estranho estar me apresentando pro meu primo que me conhece a vida toda, mas vamos lá. Meu nome é Igor, tenho 31 anos. Também curso Engenharia Civil, comecei em 2019. E também, assim, foi um misto de para onde que eu vou. Fiquei muito tempo depois que eu formei no ensino médio sem estar ali procurando uma graduação. E como eu encontrei também a graduação aqui em Curvelo, dentro da cidade mesmo, no Cefet, eu encontrei ali um caminho para poder seguir como um profissional, ser um profissional. E, cara, aos trancos e barrancos ali, eu fui me achando, fui me encontrando e tô fazendo o curso na medida do possível, né? Porque vai se encontrando algumas adversidades ali, mas é muito bom estar estudando uma graduação tão importante, com um leque muito aberto, que é a engenharia civil, cara. Sim. Um fator interessante que vocês dois pontuaram, né, e todos compartilham de uma história semelhante, é que um dos fatores preponderantes para vocês escolherem um curso que vocês cursaram, ainda estão cursando, foi exatamente essa questão da proximidade, né? Era o curso que tinha disponível aqui. Uhum. Vocês acreditam que se tivesse outras engenharias, vocês poderiam ter ido para outros ramos ao invés da engenharia civil, ou vocês são consolidados com a engenharia civil mesmo? Eu acho que eu não escolheria outra engenharia, a não ser assim. É mesmo? Sim. Ia ser Igor? Eu também não, cara. Também não. É mesmo, e acho que eu já tinha uma noção desde molequinho, assim, se fosse fazer uma engenharia seria civil. E essa noção se tornou certeza quando eu comecei a fazer o curso. Porque justamente quando você entra no curso, você vê o leque que te proporciona, né? As áreas que você consegue trabalhar, que você pode trabalhar. E a gente é muito... como é que chama? A gente é muito treinado, né? A conhecer a engenharia civil só na construção civil. No curso você vê um leque de opções que você tem para poder trabalhar. Sim. Na verdade, esse foi um ponto muito levantado com alguns convidados daqui, que acho que logicamente, né, por isso que um ponto que eu mencionei aqui, pelo fato de existir o curso de engenharia civil aqui em Curvelo, aqui tem muitos engenheiros civis, né? Então a gente conversou com vários aí ao longo dessa temporada, principalmente. Mas é um fator que você colocou que é muito interessante, cara, que de todos que a gente conversou, de todos os engenheiros que a gente conversou aqui, que são engenheiros civis,
poucos deles, de fato, seguiram nessa área de construção civil, né, que normalmente se associa com o curso de engenharia civil. Muitos deles, né, permearam por várias outras áreas. Uma área que é muito comum e que a gente vai ter que chegar nela, não vai ter jeito, que é a área de rodovias, né? A gente recebeu aqui, salvo engano, 3 ou 4 profissionais da área de rodovias, né? Ou que participam ali, né, do processo de pavimentação, de alguma coisinha ali desse mesmo sentido. Mas normalmente é muito esquecido isso, né? Quando a gente vai falar de engenharia civil, o pessoal pensa logo em casa, prédio, aquela coisa toda, mas nunca lembra de fato de rodovias. E se tratando de Curvelo, né, nessa região central de Minas, a gente tem que lembrar que rodovia é o forte nosso, porque tudo passa por aqui, né? Eu transitei por 9 cidades na minha vida, entre morar e trabalhar foram 9 no total. E eu nunca vi uma cidade que passasse, né, tantas rodovias quanto Curvelo, exatamente pelo fator de ser um ponto tão central, assim, né? A gente vê que aqui a gente é uma cidade, assim, que passam 2 vias concessionadas, né? Então, existe muito esse fator e eu quero chegar lá com vocês, porque eu sei que todos vocês atuam nesse ramo aí. Mas eu quero saber primeiro, qual foi, né, o momento que vocês despertaram e falaram assim, não, eu quero seguir o ramo X aqui da engenharia? Eu confesso pra você que a rodovia, quando eu entrei na faculdade, não era uma área que eu pensava em seguir. Inicialmente, eu pensava em seguir a área de projetos, porque no técnico era a área que eu tinha mais contato. Então, logo que eu passei na faculdade, inicialmente eu não fiz nenhum estágio, fiquei literalmente só dedicada para os estudos mesmo. Quando eu cheguei no meu 5º período, eu comecei a fazer estágio numa construtora. Nessa construtora eu literalmente ficava mais na parte de projetos. E, em paralelo, eu passei também no processo seletivo da Copasa. Então, eu fazia estágio na parte da manhã com a construtora e na parte da tarde eu ficava na Copasa. Quando eu iniciei na Copasa, eu vi o universo do saneamento, eu fiquei apaixonada. É mesmo? Sim, tanto que meu TCC foi na área de saneamento. Porém, quando meu contrato com a Copasa, né, era 2 anos, 1 ano e postergava possivelmente mais 1, aí postergou e aí quando chegou ali, ele finalizava acho que em dezembro, quando chegou em abril, uma menina que estudava comigo, era da mesma sala minha, ela me indicou para uma vaga que ia ter da supervisora da concessionária, da Ecovias. E aí eles foram e me chamaram. Aí naquela época eu fiquei, né, eu vou ou não vou? Eu gosto da área de saneamento, porém meu contrato vai acabar e eu não vou ter oportunidade de trabalho igual eu teria na área de rodovias. Então, na época eu fiquei com medo, eu fiquei assim, né, super chateada, que eu teoricamente gostava do que eu fazia. Mas aí eu fui com medo mesmo, saí e fui para a área de rodovias. Aí nessa época eu iniciei como assistente de engenharia. Eu ficava no escritório da supervisora fazendo análise de medição de obras. Eu fiquei 3 meses em si no escritório da supervisora mesmo. E aí depois, pela supervisora, eu fui indicada para ser assistente de engenharia da conservação. Aí nisso eu fui para o escritório da Eco e fiquei lá dando assistência tanto para a parte de domínio quanto para conservação nessa parte de medição, gestão de contratos. E aí eu me apaixonei pelo universo da rodovia e desde então eu tô aí. Bom demais. Mas eu gosto muito do que eu faço. Tipo assim, eu não imaginava que, assim, né, eu gostaria dessa área e gostaria tanto ao ponto de eu, se for pra eu ficar 12, 13 horas trabalhando direto assim, sem levantar pra nada, eu fico tranquilo. Tá gostando mesmo. E assim, cara? Eu acho que o pré-requisito pra gostar de rodovia tem que ser apaixonado mesmo, porque tem hora que você entra lá e não sai, cara. É coisa de maluco, né? O pessoal acha que, assim, né, pelo menos lá em casa, eles já nem sentem falta de mim mais. Nem ligam. Tá fazendo hora extra. Pô, 10 horas da noite tá fazendo hora extra. E acontece. E comigo foi quase igual a Mari. Tipo assim, pô, vou lá, vou fazer a construção civil e tal. Mas eu sempre quis, desde quando eu entrei, eu sempre quis fazer algo diferente. Sempre tentei sair mais do mesmo ali. E foi até numa palestra da Eco. Em 2019, tipo, acho que foi uma das primeiras palestras ainda, até o Robertinho tava lá ainda, tipo, eu nem lembro quem palestrou, eu só lembro que foi uma palestra da Eco anunciando o projeto, o que seria a concessão da BR-135, como que seriam os projetos iniciais. Nisso aí, eu falei assim, poxa, eu posso ir além da construção civil. E eu falei assim, vou pegar. Eu quero trabalhar de algum jeito, de algum modo, em rodovias. Sair da construção civil e entender mais o que é infraestrutura e tudo mais.
Aí, ali, tipo, acho que tinha 3, 4 meses que a gente tinha entrado na graduação, que eu comecei a tentar buscar alguma coisa da rodovia, de infraestrutura. Tanto que meu primeiro estágio foi na pandemia, foi por uma empresa também focada em rodovias. Mesmo sendo um home office e tudo mais, o foco era 100% em rodovias ali. Ali eu analisava muito questão de qualidade, de segurança do projeto que eles nos era passado ali. Passou a pandemia, cacei algum jeito de tentar ali, que eu fui também pela fiscalização. Mesma empresa que a Mari estava na época, só que uma outra label na época. E foi através de um conhecido meu, de um amigo meu, que eu também demonstrei interesse. Ele falou que tinha uma vaga, mesmo que pequena ali. E com o passar do tempo a gente foi crescendo e prosperando lá dentro, cara. Não, que bacana, cara. E assim, né, vocês começaram, né, igual você falou, seu estágio, você também começou no estágio, né? Uhum. Como que foi conciliar a graduação de vocês, né? Porque a gente sabe que, eu particularmente sei disso, né? Só para contextualizar, o Igor já sabe disso, mas para te contextualizar um pouco da minha trajetória, eu fiz 6 meses de engenharia de controle de automação na Unifei de Itabira. No dia que eu passei em todas as matérias, no dia seguinte, né, o que eu passei em todas as matérias do primeiro período, eu liguei pro pessoal de casa e falei assim, tô voltando, eles todos felizes, não, tá vindo de férias? Eu falei, não, tô com a mala pronta aqui, tô indo embora, vou ficar nisso aqui não dá pra mim não, isso aqui é maluquice, tô fora. E como que foi para vocês, né? Assim, desde o primeiro período ali da engenharia, quando é que vocês começaram a fazer estágio, como que foi conciliar esse processo de um curso tão difícil, de uma graduação tão complexa, com essa parte de realmente começar a se inserir no mercado de trabalho, talvez através ali de um estágio, de algum serviço? Foi difícil? Vocês acham que foi um negócio extenuante ou foi mais tranquilo, assim? Olha, para eu conseguir a primeira oportunidade de estágio, eu tive dificuldade. Mas a partir do momento que eu consegui, para eu dar conta, né, de conciliar ali, que a princípio eu trabalhava teoricamente o dia inteiro, que eram 2 estágios, é muito questão de organização em si. Então, o seu tempo ele é muito restrito para você utilizar. Você vai... Durante o dia você estava trabalhando, à noite você estava tendo aula e ia chegar em casa já super tarde. Então, o tempo que a gente tem é final de semana. O primeiro passo de tudo é você entender qual que é a melhor forma de eu estudar, como que eu aprendo. Você tem que aprender a aprender, porque também seu tempo ali é pouco. Se você utilizar ele para estudar e não utilizar para estudar da forma adequada, que você vai conseguir absorver da forma correta, não vai adiantar de nada. Então, eu acho que ao longo do meu técnico eu aprendi isso, sabe? Qual que é a forma que eu aprendo? Então, eu utilizei isso ao meu favor para otimizar o meu tempo e, assim, eu passava o final de semana estudando, mas também sem deixar de sair, porque é importante. Sim, lógico. A gente tem que ter os nossos momentos de lazer também, sabe? Então, é tentar ali, literalmente ficar manobrando vários pratinhos. E em época de que tinha prova, algo do tipo, passar a madrugada estudando. Igualzinho, tinha dia que eu ia dormir 2 horas da manhã, mas era coisas atípicas, sabe? Não era todos os dias. Era sempre quando, de fato, era necessário. E, assim, para eu aprender e fixar bastante, uma metodologia que eu utilizava bastante era fazer exercício. Eu ia para aula, literalmente, o pessoal achava que eu era a aluna mais à toa da turma. Eu chegava lá com meu telefone e meu corpo presente. O professor explicava, eu prestava atenção no que o professor estava explicando e tirava foto do quadro. Quando eu chegava em casa... Outra forma de eu aprender também é escrevendo. Eu pegava meu celular, pegava o caderno e ia escrevendo tudo e ao mesmo tempo ia assimilando aquele conteúdo. Então eu acho que esse conjunto como um todo foi o que me fez conseguir dar conta. Uma coisa que eu acho muito interessante, né? Eu tenho, na verdade, muitos amigos que eles foram do técnico ali do Cefet e eu estudei a vida inteira em escola pública e estadual, né? Quando eu saí eu tive uma trajetória assim... Eu poderia ter tido uma trajetória acadêmica na faculdade muito boa, mas acabou que eu tive que seguir por um outro caminho. Hoje eu sou bombeiro militar, no meio da minha faculdade, eu estudava Direito na FMG, saí da graduação e fui pro bombeiro, né? Mas uma coisa que eu percebia muito, na minha sala tinha pessoas do Cefet, pessoas do Coltec, né? Vinha aquele conjunto ali de pessoas, é que eles sabiam estudar muito melhor do que a gente. Não sei se era assim, da forma mais... saudável possível, né? Porque o técnico, ele te exige muito no momento que você
talvez tenha mais disposição, mas ao mesmo tempo você está aprendendo a viver ainda, né? Você é muito novo, mas eles tinham essa gana de estudar que às vezes na escola pública não te dá tanto. A escola pública, assim, a meta do aluno de escola pública é tirar 6 e pronto, e acabou. Ele só quer sair dali o mais rápido possível. E no Cefet eles tinham esse quê de motivação para você conseguir ter ali uma formação melhor, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é um ponto que você sai muito na frente, sabe? Isso é verdade. E assim, no Cefet, quando a gente tá falando do técnico, literalmente você entra ali com 15, 16 anos de idade e você tem que ter a responsabilidade como se você já estivesse fazendo uma faculdade. Você tem aula o dia inteiro, que é como se você estivesse trabalhando o dia inteiro, e quando você chega em casa, você tem que estudar ali para 11, 14 disciplinas, porque além das disciplinas normais, tem as disciplinas técnicas. Então, isso faz a gente criar um senso de responsabilidade e, literalmente, querer aprender a otimizar o seu tempo o máximo possível, sabe? Sim. Na minha rápida passagem pela engenharia, né? Eu lembro que o pessoal que tinha vindo de ensinos técnicos lá, eles não tinham dificuldade, por exemplo, com cálculo 1. Para eles era super tranquilo. Era um conteúdo que eles já tinham visto. Sim. Enquanto a gente veio de escola pública, né? Então, assim, cálculo 1 para nós era um bicho de 7 cabeças total. Era uma coisa que a gente não fazia ideia para onde que ia. Né? Mas para o pessoal dos técnicos, assim, já era uma coisa bem mais tranquila. Eles tinham muito mais visibilidade disso. Né? Eu lembro que uma situação que ocorreu assim, né? Eu conheci uma menina que o irmão dela estava fazendo engenharia e ela tinha feito técnico, mas ela foi para um ramo totalmente diferente do técnico que ela formou, mas quando o irmão dela estava na engenharia fazendo cálculo 1, ela estava ensinando cálculo 1 para ele. Ela no técnico, formando técnico, ensinando cálculo 1 pro cara. Porque o cara, tipo assim, todo perdido, ele também formou numa... Né? Foi uma escola até boa, mas ele não tinha essa noção. Não era uma escola que exigia dele aquele nível de cálculo, né? E ela ensinando pra ele, cara. Eu achava isso sensacional. Ela lá no terceiro ano, ele ali no primeiro de engenharia, ela nem sonhava em passar perto de engenharia, mas estava lá. Não, aprende aí. Ajudando o cara. Mas não ajudou muito, não. Ele tomou pau um bocado de cálculo 1. Pra vocês terem ideia, a gente vê a disciplina de cálculo 1, se eu não me engano, eu vi no meu terceiro bimestre do meu segundo ano do ensino médio. Nem foi no terceiro. Então, assim, é literalmente disciplina ao longo do ano do ensino médio mesmo. Ensino médio. E eu sei, como é que foi essa transição, cara? Da escola pública estadual, que foi o caso seu onde você formou, né? Pro Cefet ali, foi degradante? Em contrapartida, cara, eu já olhei assim, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Eu olhei assim, mano, igual, por exemplo, igual você falou, e a Mariana botou em xeque aqui, essa praticidade, essa facilidade de dividir o seu tempo. Pô, até eu aprender a entender isso, foi uma reprovação atrás da outra dentro da graduação, sabe? E entendi que, por exemplo, além de eu ter vindo de uma escola pública estadual daqui de Curvelo, eu no ano que eu estava formando, que teria ali uma introdução do que seria o cálculo pra gente ali no ensino médio, teve greve. É verdade. Teve greve. Verdade. Então, tipo assim, quem passou, quem formou foi. Sabe? E assim, a grade curricular, não sei hoje, né? Mas a gente já tem um tempinho bom de formado já. Mas a grade curricular da nossa época, por exemplo, era pra mim, vou ser sincero pra vocês, eu não tive problema algum pra poder fazer o meu terceiro ano. Né? No último ano meu do ensino médio, pra mim foi super tranquilo. Eu passei meu terceiro ano preocupado se eu ia trabalhar no outro ano, jogando basquete e trabalhando. Minha preocupação também foi essa. Foi essa. Então, assim, escola pra mim era o terceiro plano meu, sabe? Assim, na época. Mas é porque a escola não tinha esse nível de exigência pela grade curricular mesmo, né? Você chegava ali num certo ponto que você já tinha alguma coisa, aí, assim, cheguei no ápice aqui do difícil. Aí, beleza, agora já tá tranquilo, já tá dominado. O ápice do difícil, pelo menos pra mim, na época de escola, assim, foi logaritmo. Olha pra você ver. O que é um logaritmo no curso de engenharia? Nada, mano. E o logaritmo que a gente aprende no ensino médio... É aquele logaritmo decorado, né? Ele não te ensina assim, o processo, ele só te ensina a fazer. Disso aqui é isso, né? Não. E comparado ao que você vê lá, você logaritmo, eu sei. Joga no peito do pai. Você não joga não. Joga não. Entendeu? Não joga não, peraí que eu não sei nada não. Então, tipo assim, foi um susto. Foi um baque, até eu começar a entender isso que a Mariana falou. Não, peraí, eu tenho que organizar o meu tempo, tenho que organizar o que eu tenho que fazer. E na hora que eu tava começando a entender tudo, pandemia.
sabe? Então, tipo assim, aí eu tive que... Aí... Foi uma outra readaptação, né? Outra readaptação, porque a gente ficou 6 meses sem aula. Aí foi 6 meses que pra mim, na minha cabeça, eu falei, tô de boas. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Entendeu? Aí, então, os próximos semestres que teve também, querendo ou não, por ter sido na pandemia, ter sido um EAD, por assim dizer, foi uma forma de estudar amena, sabe? Aí quando veio o pós-pandemia também foi outro baque. Então, tipo assim, eu tive que me readequar. Aí eu já tava, tipo assim, me readequando com alguns problemas pessoais, que você sabe que não precisa. Me readequando com alguns problemas pessoais, e aí como é que a gente vai fazer? Por fim, eu entendi que o ramo que eu tava hoje não me permitia, isso na minha concepção, claro, ter tanto tempo para me adequar a uma graduação numa instituição federal, sabe? Aí eu virei e falei assim, não, é o ramo que eu quero? É o ramo que eu quero, eu vou seguir, só que hoje não me cabe aqui mais, sabe? Até pela quantidade de tempo que a gente tem dentro de sala de aula, né? E a quantidade de tempo que a gente tem que ter para estudar fora de sala de aula. Igual você mesmo falou, né, Mari? Você ficou até o 5º período sem trabalhar. Sim. Se você for botar em xeque ali no 5º período, eu já estava trabalhando, sabe? Não na área, né, que eu trabalhei em outras áreas também, que não me permitia ter tanto tempo hábil assim para me adequar ao tempo de estudo que era exigido, né? Um estudante vindo do ensino público precisaria para poder passar assim com louros como eu deveria passar, sabe? Uma coisa que eu enxergo bastante, né? Eu sempre pontuo isso quando eu tô em roda de conversa, assim. Eu gosto de elencar muito isso aí a partir do que eu vivi na graduação, sabe? O que eu coloquei lá do estudante que vem, por exemplo, de um Coltec, de um Cefet, vem de um ensino de mais qualidade, na escola militar, que seja, né? Né, tudo que eu citei são instituições públicas. Sim. Só que eu acho muito injusto você pegar e colocar esse nível de instituição no mesmo balaio de quem vem de uma escola estadual, por exemplo, né? Porque eu vi a dificuldade. E quando a gente fala ainda de instituições federais, igual o Igor pontuou, que a instituição federal, ela não é só na questão da exigência, sabe? Eu via no tato mesmo que eles têm com os estudantes. Eu tive um amigo que ele formou na PUC, é um cara extremamente inteligente, é um cara que ele não teria problema algum, independente da instituição que ele fosse. Mas quando eu acompanhava o meu tipo de formação na instituição federal e acompanhava o dele, eu via que eram metodologias completamente diferentes. Quando eu falo de instituição federal, eu acho que o professor ele já espera que você esteja já no nível de aprendizado maior, né? Então, o que ele, né, pelo menos acontecia nas 2 graduações que eu comecei, acontecia isso, né? O professor chegava e falava assim, a matéria é essa, a prova vai ser tal dia. E, cara, você que se vira, você aprende e dá seus pulos. Aí, igual esse amigo meu formou, né, numa faculdade privada, muito boa, inclusive, mas era uma faculdade privada. Eu via sempre que ele tinha muita assistência, sabe? Eles pegavam ali, tipo assim, igual a professora que pega na mão do menininho e fala assim, não, vou te ensinar a fazer as letrinhas aqui. Era tipo isso, eles tinham assistência o tempo inteiro. Eles tinham um grupo, por exemplo, que o professor ele era cobrado para dar um auxílio pro pessoal no grupo. Se o professor passasse um período longo sem responder as demandas dos alunos ali no grupo, ele era cobrado pela diretoria lá você entendeu? Então, assim, são coisas inimagináveis numa instituição federal, não porque eles não cobram do docente isso, mas é porque o docente realmente não tem tempo para poder fazer aquilo ali. Né? Ele fica muito agarrado. Você pega um docente de engenharia, por exemplo, ao mesmo tempo que ele está dando aula para 100 alunos, ele está orientador de um mestrado, aí começa aquela coisa toda, é aluno perguntando daqui, e ele trabalha com uma gama de alunos totalmente diferente. Tem o cara que veio da escola pública, tem o cara que veio de um colégio particular, então ele tem toda aquela dinâmica que é extremamente diferente, porque aí realmente o ensino federal ele fica muito complexo de ser realizado ali. E quando chega nesse ponto, né, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar, se eu não trabalhar, minha vida não vai fluir.
e ao mesmo tempo eu preciso estudar, eu acho que pode realmente dar esse conflito para quem vem de uma base que não é tão favorável a estudar numa instituição federal mesmo. E você tá falando uma coisa que me fez até lembrar lá do primeiro semestre, assim, tipo... tem até que um quê de respeito para os professores da instituição federal, porque eles vivem naquele nicho, eles vivem... Não é uma redoma, mas por falta de palavra melhor, eles vivem daquele jeito ali. Igual, por exemplo, lembrei que agora com você falando, tipo, não sei, eu não vou falar o nome, mas do professor de cálculo 1, né? Puxando aquele cálculo absurdo ali, tal, e tentando desafiar, estimular os alunos ali, e sempre falando assim, Mariana, você sabe isso. E eu olhando assim, como é que aquele tuquinho de gente pequenininho sabe aquilo ali, sabe? E tipo assim, e você vê aquela divergência, sim, sabe? A divergência literalmente é eu e ela, que tipo assim, ela sabia, mesmo ali com a sua imaturidade de idade de apenas 18 anos, e eu já com 25 que entrei, falei assim, mano, ele tá falando português, sabe? E tipo assim, aí você vê a sala lotada, porque naquela época era aquela salinha lá do extremo ali do campus ali, né? Tipo, 44 alunos, um em cima do outro ali, em aspas, na época era a maior sala do campus. E todo mundo assim, tipo, Mariana dando aula na questão que ele botava no quadro para poder resolver, e eu sem saber como montar a equação. Sabe? Uma dualidade incrível, né? E assim, é importante trazer isso, sabe? Porque tem hora que a gente quer avançar no curso, quer ali entender o que o professor tá passando, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma pausa e falar assim, olha, eu não tenho firmeza no básico ainda. Sim. E a gente ter a consciência que a gente tem que voltar literalmente na matéria do ensino médio, sentar, estudar, fazer exercício, porque na faculdade federal o professor ele não vai te perguntar, você sabe? E olha que lá no Cefet a gente ainda tem o privilégio, por ser uma unidade menor, os professores ainda disponibilizam tempo para tirar dúvidas, sim, na parte da tarde. Sim. Só que aí entra na restrição ali de quem trabalha. Eu não consegui ir, por exemplo. Sim, exatamente. Então, assim, cabe você entender qual o seu nível para você se focar nele, porque sem ele, não adianta você querer dar um passo maior que a perna, sabe? Com certeza. Que não vai travar. Eu enxergava, quando eu tava na FMG, eu via muito isso aí, sabe? Eu estava no direito e na época vários professores meus eles acumulavam cargos, né? Então tinha professor que era promotor, tinha professor que era juiz. Então assim, muitos davam aula por paixão mesmo. Ele não tinha necessidade nenhuma de estar ali dando aula, mas ele gostava, ele tinha um negócio para estar ali. Só que ao mesmo tempo ele não tinha tempo para poder te ajudar, sabe? Sim. Aí eu lembro que alguns professores que eram mais, né, preocupados com isso, eles ficavam assim procurando milimetricamente quem poderia ser uma pessoa para poder dar um suporte ali para eles, né? Assim, uma monitoria. Uma monitoria, um negocinho assim. Às vezes nem o monitor, cara. Assim, porque o monitor, ele tinha que passar por um processo seletivo, ele normalmente ele recebia alguma coisa para poder estar ali, né? Ou seja em horas, seja monetário mesmo, mas alguma coisa ele ganhava, ele lucrava com aquilo. Mas tinha vezes que o professor ele sabia que a matéria que ele estava dando era uma matéria difícil para alguns, aí procurava algum ex-aluno dele que era crânio naquela matéria e perguntava, cara, que você tem disponibilidade tal dia, tal hora, sei lá, e dá um suporte para a turma? Só que entra naquele problema aí quem trabalha, né? Sim. A gente sabe de manhã, por exemplo, eu estava de manhã, trabalhava à tarde, pegava bico 3 vezes por semana à noite. Então, para mim era inviável eu estar ali na monitoria. Aí no dia que eu tinha que ir numa monitoria, né, que eu falei assim, cara, hoje não tem jeito, eu preciso ir mesmo, não vai ter como. Aí eu ia pra monitoria, avisava que eu vou chegar 2, 3 horas mais tarde no serviço. Meu serviço, ele permitia fazer isso vez ou outra, não sempre. Mas aí depois eu tinha que pagar essas horas. Aí pra eu pagar as horas, virava mais uma bola de neve, dava uma confusão absurda para conseguir fazer isso aí. É complexo, cara. A vida do estudante O bacana também, cara, é que a gente não pode só crucificar a instituição federal. Também tem que ver o que ela faz. Eu lembro que, de início, não sei se você lembra disso, mas de início foi disponibilizado, eu acho que ainda até o Cefet aqui em Corvelo faz isso, disponibilizar matéria optativa de introdução ao cálculo. Sim. Sabe? Até uma dica para quem tá vendo, se for
o mesmo caso que eu, por exemplo, vindo de uma instituição pública, estadual, e tá apertado, não é vergonha nenhuma voltar ali. Porque se você voltar, regredir ali, retroceder, não é retroceder, mas pegar esses 6 primeiros meses de introdução ao cálculo, com certeza quando você chegar no cálculo 1, 2, 3, seja qual for, você já vai ter uma bagagem ali, vai ter uma base que vai te proporcionar ir para frente, sabe? Então, tipo assim, o Cefet fez isso na nossa época, só que na nossa época, né, pegou o horário, que era um horário que era tipo assim, de 4 a 5. Não era tão viável, né? Teve de física também, antes de ter física 1. Eu acho que, se eu não me engano, física 1 a gente começa, eu acho que, se eu não me engano, no terceiro período. E a professora de física, ela deu uma introdução à física no segundo período, que também era optativa. Que também é exatamente isso. Era em horário mais restrito, né? Esse aí foi bom você ter pontuado isso, que normalmente as instituições federais, e nesse ponto elas ganham muito, elas saem muito na frente, né? As questões das optativas, por exemplo, você poder fazer em instituição privada é bem mais complexo. Normalmente são matérias ali, algumas pagas, né? Você tem uma quantidade mínima ali que é exigida, que não vai afetar em nada no seu pagamento, mas se você quiser alguma coisa um pouquinho extra, você vai ter que custear por conta própria. E aí entra a parte boa ali da instituição federal, né? Um outro ponto que eu tiro o chapéu também, não sei como que tá no Cefet hoje, mas pelo menos na FMG era excepcional os laboratórios, cara. Eu conheci, os laboratórios de engenharia lá da FMG eram excelentes. Não sei como é que são do Cefet hoje. Aqui são, desde o início, né? Desde o técnico, né? Sempre deu show, cara. Sim. Uma estrutura que, pra aqui, Curvelo... Sim. A estrutura daqui, pelo que eu conheço dela, ela não é só por Curvelo, não. Ela é muito boa mesmo. Ela é muito boa, cara. Ela é excelente, na verdade. Eu tinha... Uma das coisas que me prendeu muito na graduação no Cefet lá foi ter a vontade e o prazer de estar em um dos laboratórios lá, sabe? Era muito bom. São excelentes mesmo. Uma curiosidade, na minha época que eu estava fazendo mecânica dos solos, estava na época da pandemia. Então, tinha restrição de número de pessoas que podiam ir para aula de laboratório. Como eu era daqui de Curvelo mesmo e nem todo mundo era daqui, para eu ter a oportunidade de participar de todas as aulas de laboratório, eu ajudava o professor a gravar a aula, editar a aula, postar a aula. Mas, em compensação, eu estava presente em todas as aulas de laboratório. É bom demais. Quem quer dar seu jeito, né? Não? Na verdade, a instituição federal é isso, né? Se você quer dar seus pulos. O negócio muito todo esse aí. E assim, vocês falaram de matérias optativas, né? Dentro da graduação de vocês, quais foram as matérias optativas assim, que vocês acharam mais convenientes para um aluno de engenharia, por exemplo? Que caiu mais no gosto seu, vamos colocar assim. Olha, eu não vou falar exatamente que cai no gosto meu na época que eu fiz, porque algumas disciplinas optativas eu fiz assim por curiosidade de saber o que era disciplina de fato, mas que eu achei que hoje, né, depois que eu me formei, eu vi que são muito importantes. A primeira foi a de perícias e avaliações de imóveis. Na época, eu juro pra você que, assim, como eu não tinha contato com a área de rodovias ainda, eu não via a aplicabilidade da disciplina no nosso dia a dia. Então, assim, eu não sabia quando e se faziam perícias, algo do tipo. Quando eu entrei na área de rodovias, e inclusive agora que eu tô na faixa de domínio, assim, eu dou graças a Deus que eu fiz essas duas disciplinas, sabe? Porque, assim, ajudou bastante. Foi uma introdução, assim, e aquele primeiro contato que ilumina, sabe? Então, assim, essas duas foram, assim, o meu top 1 e 2. E depois foi a de ferrovias e obras de pontes. Pontes. Até então, na minha grade... Você conseguiu fazer? Sim. Na minha grade curricular, ela era optativa. Eu acho que depois teve uma reformulação e agora elas são obrigatórias. Entendi. Então, essas pra mim são as principais. Só pra exemplificar, porque é uma optativa obrigatória, né? Porque senão a gente sai com restrição. Sim, sai com restrição no CREA e tal. Mas eu tava falando hoje com uma colega minha que eu fiz lá no Cefet. Eu só não lembro o nome. Toda hora eu esqueço. Acho que chama... me ajuda aqui, Mari. Materiais alternativos? Sim. É isso, né? Teve uma de materiais alternativos. Materiais alternativos. Essa eu vou falar o nome, que é com a Lupe mesmo. Que eu gosto dela. Um dos poucos que gosta da Lupe. Enfim. Mano, mas assim... Ou matéria interessante. Que eu lembro da palestra que ela proporcionou pra gente lá também. Falando sobre a utilização de bactéria nos elementos da construção civil.
Então, tipo assim, estudos já bem avançados da inserção de bactérias no concreto, em que a função dela ali é preencher vazios. Então, quando você constrói com aquele concreto, a fissura, quando ela começa a aparecer, a própria bactéria já vai preenchendo aquele vazio. Então, tipo assim, já vai sanando o seu problema sem você precisar fazer algum trabalho. E eu tava conversando justamente sobre essa matéria hoje com uma colega minha, que é uma matéria muito bacana, que eu achei muito interessante, sabe? Sobre você trabalhar com materiais alternativos, por assim mesmo dizer, na construção civil. Sim. E assim, desde o momento que vocês começaram a graduação de vocês até hoje, o que vocês acham que vocês conseguem enxergar de mudança clara na forma como a engenharia é aplicada, tanto no estudo quanto no profissional mesmo? Vocês acham que teve mudança? Olha, essa é difícil, hein? Essa é difícil. A engenharia hoje, depois que eu tô formada, eu vejo, e trabalhando assim na área, eu vejo que quando a gente se forma em engenharia, não necessariamente a gente precisa atuar na engenharia, sabe? O engenheiro civil, ele tem capacidade de atuar em áreas diferentes da técnica. Exemplos, por exemplo, né, lá dentro de uma concessionária de rodovias. Tem engenheiro civil que atua na parte regulatória do tráfego. Então, assim, são áreas que a gente não vê na faculdade, mas que o engenheiro civil ele tem qualidade, mas são áreas que o engenheiro civil ele tem muita capacidade de estar ali assumindo cargos desse tipo, sabe? Então, assim, a engenharia civil é muito mais do que literalmente as matérias que a gente vê na faculdade. Tem aplicabilidade de gestão, assim, é imensa. E o engenheiro civil, ele tá apto para trabalhar literalmente com o que ele quiser. Tá pronto para dominar o mundo. Eu conheci um cara dono de uma empresa que o financeiro dele tinha um contador e 3 engenheiros. Pois é. Eu achava sensacional. Não, tanto que, assim, não é menosprezando os outros cursos de engenharia, mas sempre quando eu vejo, principalmente os calourinhos, quando chegam lá, falam assim, eu quero fazer só o ciclo básico da engenharia e depois eu vou para outra engenharia. Assim, olha, eu entendo sua paixão e tudo mais, mas pensa no leque que a engenharia civil vai te proporcionar, sabe? Por exemplo, a engenharia ali, com uma pós de 6 meses, já praticamente já pode trabalhar na área que ele vai demorar 4 anos para poder formar. Sim. Sabe? Então, tipo assim, você faz a engenharia civil e mais uma pós de 6 meses, de um ano, 18 até... Você já está apto a fazer aquilo que ele vai fazer 4 anos. Sim. Sabe? E responder sua pergunta, cara, é uma coisa que eu acho que é muito perspicaz para quem faz a engenharia, até pegando na fala da Mari no início, que é a organização. Cara, a partir do momento que você entende a organização de como estudar, você sabe aplicar isso na sua área de trabalho, sabe? Tipo assim, principalmente na área de rodovias, na época que tava uma ampliação, tava uma loucura, e hoje, como é que tá a conserva, eu vejo de longe vocês ali. Se não souber se organizar, o negócio não anda, né? Não anda, nada. Prioridade zero. É tudo pra ontem. Normal. E uma pergunta, assim, muito pessoal minha, mas que a gente levantou essa questão em vários temas que a gente debateu aqui com o pessoal. Como vocês enxergam inteligência artificial, tanto para o estudante quanto para o profissional de engenharia hoje? Porque é uma mudança, assim, gigantesca. Eu confesso que eu não tive chat GPT na época que eu tava fazendo trabalho de faculdade. Quem dera se eu tivesse tido a oportunidade. Olha que você teve coisa parecida, hein? O Wolfram Alpha aí, vocês acham que eu não conheço, não? Eu pesquisava lá, mas infelizmente nem todo mundo tinha respondido a mesma questão que eu queria. Eu vou falar com você. Todo mundo entrou no Responde ali. Eu vou falar com você. O Wolfram Alpha, pra mim, foi o melhor de todos. Vocês conheceram esse? Não? Nossa, então vocês passaram muito batido. Eu assinava o Responde aí porque ele tinha resolução do livro de cálculo, então eu conferia através dele. Muito bom. Tá, mas você conferia, tá bom. O Wolfram Alpha faz os cálculos, né? A plataforma tá ativa até hoje. Você faz o cálculo. Essa eu não conhecia. Passa batidaço. Passa batido, né? Na minha não passou, não. Cara, eu acho que a inteligência artificial, você sabendo utilizar em qualquer ramo, não só na engenharia, ela é uma mão na roda, por assim dizer, sabe? Temos o estigma de que engenheiro não sabe escrever bem. Isso vem lá de trás. Não tem coisa melhor que você
escrever um texto e só pedir para a inteligência artificial conferir se tem alguma coisa errada, se está uma pontuação certa ou não, porque você vai mandar aquilo ali para um órgão estadual, um órgão federal, alguma instituição que quando vê o seu mas ao contrário de mais, ele vai falar assim, meu amigo, por favor, né? Então, assim, até numa coisinha pequena como essa, a inteligência artificial vem para somar, sabe? Então, tipo assim, para você renderizar um projeto também, se você tiver uma inteligência artificial que faz isso, é uma mão à rosa. Você vai otimizar seu tempo ali em 2-3 horas se você tiver uma inteligência artificial capaz de poder fazer isso, sabe? Então, eu acho que é útil, sabendo utilizar. Não vai substituir o engenheiro, Não, acho que de forma alguma, mas vai ser um braço pro profissional. Sim. É saber utilizar e ter análise crítica, né? Porque se alguma coisa você for pesquisar ali e ela te der uma resposta, você também tem que saber analisar. Aquela resposta coerente, de fato aquilo faz sentido, o que eu posso aproveitar disso, sabe? É literalmente a gente utilizar ela para nos apoiar, né, em conferência, algo do tipo, às vezes aprimorar, porque tem dia que a gente a gente sabe o que a gente quer escrever, mas a gente não sabe escrever com as palavras bonitas, sim. De uma forma rebuscada, né? Então, assim, é saber utilizar ela a seu favor, mas também não deixar ela fazer o seu serviço sozinha, sim. Sabe? Tem um detalhe interessante, eu gosto muito de comentar essa história, porque achei muito legal de uma pessoa que veio aqui, e ele faz muita análise de solo, sabe? Ele, né, para fins mais específicos, mas ele faz ali, principalmente para perfuração de poço artesiano, né? Aí ele comenta que de alguns anos para cá, você tinha um equipamento que era muito grande, você tinha que levar na caminhonete. Hoje em dia você já tem um equipamento bem menor, né, que você consegue fazer por eletroresistividade. Você coloca um ferrinho num ponto, estica um fiozinho, coloca o ferrinho em outro ponto, joga para a máquina faz uma leitura do solo, a partir daquela leitura você interpreta e tenta, né, ver ali o que tem naquele solo. É muito, muito legal isso aí. Só que esse processo de interpretação dessa leitura que era feita do solo, ele é até hoje, na verdade, 100% manual. Então o cara tinha que pegar e passar ali uma tarde, por exemplo, analisando e falando assim, porque são métricas muito minuciosas, né, para você conseguir fazer essa análise. E eles juntaram um grupo de pessoas que fazem isso, de engenheiros que fazem isso, né, engenheiros tanto civis quanto engenheiros de Minas ali que atuam nessa área, do Brasil todo, e falaram assim, não, pera aí que a gente agora vai treinar uma IA, eles pagaram, né, uma API lá bem carinha, inclusive, mas pagaram essa API lá para poder treinar ela especificamente para poder fazer a interpretação da análise do solo. Aí como que eles fizeram? Olha só para você ver como que é um uso inteligente. Eu acho muito legal esse exemplo, mas é um uso muito inteligente. Eles juntaram todo mundo, eles não as análises, as primeiras, né, eles não faziam com IA, não deixavam a IA interpretar nada. Então eles chegavam, interpretavam por conta própria, aí perfuravam. A partir da perfuração, eles vão ver o índice de assertividade deles. Então, assim, ó, eu achei que ia ser isso aqui e acertei 98%. Então, é um índice ok, um índice legal. Onde que eu errei? Eu errei nisso. Aí, beleza, vamos fazer esse registro, certo? Aí, o outro fazia a mesma coisa. Aí, ficou fazendo. Gerando banco de dados, gerando banco de dados, gerando banco de dados, gerando banco de dados, gerando banco de dados. Todos os dados validados. Aí, depois disso, eles foram jogando para a API. Aí, treinando a IA lá. Aí eles falaram que um processo que eles demoravam, por exemplo, uma tarde para poder fazer, agora a IA já consegue fazer. Mas entra no que você falou, da crítica. Por quê? Já aconteceu dela errar, tipo assim, ela com um banco de dados bem extenso, mas aconteceu dela errar e eles terem que conferir por conta própria. Falei assim, não, peraí que isso aqui não podia ser assim. Porque é uma coisa completamente nova. Né? Não existem tantos dados para ela conseguir buscar a respeito daquilo ali. Então eles estão inserindo os dados ali. Então, quando você fala, por exemplo, de textos, né? A gente pega uma IA para textos, ela é praticamente perfeita, né? Quase infalível, né? Você coloca tem uma banco de dados de texto imenso. Mas quando a gente parte para essa parte de cálculo mesmo, ela ainda peca muito, né? Aí vem a parte do engenheiro atuar como um crítico do negócio. Vou usar? Beleza, posso usar para fazer meus cálculos, fazer tudo que eu preciso? Posso. Mas se eu não souber conferir, a chance de ter um problema é gigantesca e às vezes inesperada. Você está confiando ali no negócio que você não pode confiar tanto, né? Verdade. Justamente. Eu acho muito bom esse exemplo. Pessoal, agora quero ouvir de vocês, né? Imagine que vocês voltaram lá para os seus ensinos médios aí, né? E você está
escolhendo trilhar seu caminho da engenharia, qual que é a mensagem que você gostaria de falar para o seu eu do passado? Imagine que você está falando para um estudante de ensino médio, o que é que ele tem que fazer, como é que tem que ser o caminho dele para ele ter sucesso no que ele pretende fazer como engenheiro. Eu acho que o primeiro passo é não desistir. Eu vejo que muitas das pessoas que teve dificuldade, principalmente na disciplina de cálculo 1, pode não ter passado porque ela não foi até o final. Chegava na primeira prova, muita gente tirava 0, sim. Mas a primeira prova representava 30 pontos, ainda tinha mais 70 pontos pela frente. E não sei, talvez tivesse substitutivo ainda, né? Exatamente. Então, assim, o primeiro passo enquanto existe esperança, a gente tem que estar ali tentando. Pode ter que já nem existe esperança, mas você vai estar ali até o último dia, vai ver aquele conteúdo inteiro e no próximo semestre, quando você for fazer aquela disciplina de novo, você já não vai ter visto aquilo pela primeira vez. Você já vai ter tipo uma noção do que você tem dificuldade, onde você tem que estudar mais, para você, né, inclusive nas férias ali, dar um apoio ali na matéria básica que você teve mais dificuldade, para conseguir chegar e conseguir dar pelo menos a segunda vez. Esse é o conselho que eu daria, assim. Você pode tirar 0 nas 4 provas, mas esteja lá até o último dia de aula, e não só em cálculo, em qualquer disciplina. Isso é essencial. E o segundo é identificar a forma que você quer, que você aprende de verdade. Se você aprende lendo, se você aprende fazendo exercício, se você aprende assistindo vídeo. Isso também é algo essencial para a gente conseguir, né, dedicar o pouco do nosso tempo que a gente tiver de forma efetiva. E nunca deixar de sair, porque isso também é essencial. Manter a cabeça no lugar, né? Essencial. Cara, acho que eu falaria para saber dividir seu tempo melhor, sabe? E não desistir também. É muito importante. Que isso aí compensa muito. Sabe, você já sabe que você já está reprovado, mas se você for todos os dias ali, até o último minuto, mesmo você sendo reprovado, no outro semestre o professor fala assim, tá, beleza, ele é esforçado e tal. E saber dividir o tempo, não desistir, sabe? E ter um pouquinho de fé também ali, porque às vezes, cara, às vezes tem um trem que acontece que é coisa de louco, uma questão que você embanando, você sai, vai no banheiro, lava um rosto, volta na mesma hora da prova, assim, putz, é isso. Aí dá um clarão do nada, então, tipo assim, não desistir. Se eu pudesse dar esse conselho, que eu acho que o que eu tô fazendo hoje é não desistir e tentar, mesmo aos trancos e barrancos, sabe? Chegar na reta final da corrida ali. Eu falaria isso tranquilamente, não desistir e saber otimizar seu tempo, dividir seu tempo de uma forma que vai dar para poder ir para festa, vai dar para poder estudar e vai dar para poder trabalhar, sabe? E outra coisa também que o engenheiro civil, qualquer engenheiro pode tirar da cabeça, é que tem que saber escrever sim, tá? Tem que saber. Tem que saber porque escreve muito. É ofício, é e-mail, então assim, pode esquecer. Quem estiver entrando para engenharia civil achando que não vai escrever, vai nessa. Você vai mais escrever do que fazer conta. Eu acho que, né, eu vou dar um conselho, sou engenheiro, não vou dar um conselho aqui. Procura um psiquiatra, que engenharia é coisa de maluco. Coisa de doido. Importante também. Você vai dentro do primeiro semestre, antes de você ficar doido, você já procura pra não ter problema. E outro, não é vergonha procurar mesmo, não. Tô falando sério. Não é vergonha procurar. É essencial. É essencial, cara. Tem hora que, tipo assim, já que eu poder falar num tom de brincadeira ou não, é essencial, porque tem hora que você mesmo se sabota. Sim. Sabe? Você mesmo se sabota. Pode estar acontecendo um mundo lá fora, você quer mostrar uma casca que às vezes você não tem e não precisa ter, cara. Tipo, minha vida pessoal tá fodida, eu não consigo estudar. Cara, vai pro psiquiatra, vai pro psicólogo, sabe? É até bom porque eu passei por isso e no dia que eu me abri pra instituição, eu fui abraçado. Sim. Eu achei que eu ia ser zoado, que o professor ia falar, não, se vira pra lá e tal. Eu fui abraçado. Eu disse, não, então beleza, vem cá. A própria instituição, o próprio Cefet tem meios disso, sabe? De te ajudar. Igual, por exemplo, na época que eu fui diagnosticado com ansiedade e depressão, eu cheguei na instituição, eu virei e falei assim, olha, eu tenho isso. Aí eles viram e falaram assim, o que você tem? O que você sente? Aí sentaram comigo e me perguntaram o que eu sentia na hora da prova, sabe?
E tem um jeito, tem um grupo lá para poder te ajudar sobre isso, sabe? Isso é importante, mesmo que no tom de brincadeira falar, cara. Sim. Porque tem gente que pode estar passando por isso, não só no Cefet, mas em qualquer outra instituição, que dependendo da instituição tem um jeito de poder te ajudar. Por exemplo, lá no Cefet tem um programa que você comprovando que você tem esses problemas emocionais, mentais, que você pode fazer uma prova, é lógico, com o mesmo tempo, com o professor te acompanhando e tudo mais, numa sala individual para você se sentir confortável para isso. Sim. Então, tipo assim, não é vergonha nenhuma. Não, na verdade, certeza. vai até te ajudar. Nesse período que eu fiz engenharia, foi o período que eu desenvolvi insônia. Mas é exatamente porque eu não tinha controle, né? Eu caí naquilo que a gente conversou a respeito de sair do ensino público estadual e ir direto para federal, e comecei a me cobrar demais. Desenvolvi insônia. Na época eu não tinha noção nenhuma, não procurei suporte psicológico, eu saí da faculdade. Talvez se eu tivesse insistido, não teria saído, né? Se eu tivesse uma rede de apoio, teria ficado. Acho que isso aí a pontuação foi muito bem colocada. No mais, vocês gostariam de deixar alguma mensagem aí pro pessoal que está assistindo? Vai lá, tem alguma coisa ou não? Já pode passar direto. Na dúvida, faça engenharia, porque você não vai se decepcionar. E se você seguir o conselho da Mariana e for fazer engenharia, estuda, menino. Estuda e peça ajuda, que é importante. Pessoal, então com isso eu vou agradecer vocês. Mariana, muito obrigado. Igor, muito obrigado, cara. Valeu demais. E com esse, a gente se despede dessa temporada de podcast aí da Centopeia, né? Lembrando que esse programa só acontece devido à parceria da Centopeia com o pessoal do CREA, daqui da região central de Minas. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Um abraço a todos os estudantes e formados em engenharia. Até mais, valeu! Até mais.